Fala aí, projetista, beleza? No vídeo de hoje a gente vai aprender a montar uma estação redutora de pressão para abastecimento de água potável e ainda no final do vídeo vai ter um bônus sobre como que a gente pode utilizar a VRP em outro tipo de sistema. E para quem já acompanha a gente, já está sabendo aqui, já deixa o seu like já agora, para não esquecer. No final, se você não gostar desse vídeo, você pode tirar o like, mas já deixa o like agora. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, você vai ficar por dentro de todos os nossos vídeos, todos os nossos conteúdos. A gente tem conteúdo aí pelo menos 2 vezes por semana falando de sistemas hidrossanitários, sistemas de prevenção e combate a incêndio. Se você quer ser um projetista de instalações prediais, principalmente de instalações hidrossanitárias, ou se você já é um projetista e está com dificuldade de projetar, está com dificuldade de ter segurança, tem um link aqui embaixo, torne-se especialista. Tenho certeza que esse produto é para você e vai te ajudar a ir para o próximo nível na sua carreira. Para quem caiu de paraquedas nesse vídeo, a gente tem vários outros vídeos no nosso canal sobre como que funciona uma válvula redutora de pressão e quais são os seus tipos, né? Então, a gente tem 3 tipos basicamente, que é a pilotada, a ação direta e a proporcional. A gente tem um vídeo para cada uma sobre como cada uma vai funcionar, como é que você tem que instalar no seu sistema. E esse vídeo, ele é mais para como a gente monta a estação da redutora de pressão. E aí tanto faz o tipo de válvula, tá? O esquema de ligação vai ser parecido ou até o mesmo do que eu montei aqui. Também só para avisar, esse mês a gente vai soltar só vídeos sobre válvulas redutoras, então a gente já tem os outros 3 primeiros, a gente tem alguns outros 2 lá do início do nosso canal também, e aí a gente tem esse da montagem da estação redutora e vamos ter mais 2 ou 3 daqui para frente, tá? Então fica ligado, vai ter mais conteúdo sobre esse assunto e tenho certeza que você vai ficar aí expert em válvulas redutoras depois de assistir todos os nossos vídeos. E o esquema de ligação da válvula é esse, tá? Então a gente tem ali do lado direito do vídeo a nossa entrada de água. A água está vindo lá do nosso reservatório, ela vai chegar num patamar, né, num nível ali que a gente precisa fazer a instalação, tá? E aí a gente tem 2 válvulas ligadas em paralelo nesta coluna que vem do reservatório. Muito importante a gente ter um manômetro na entrada, né? Então, principalmente ali, uma posição legal para se colocar esse manômetro é entre as 2 válvulas, tá? Mas ela pode ficar em qualquer local, desde que ela meça a pressão de entrada na válvula. Isso porque na hora da operação, da manutenção, o cara que vai fazer esse serviço, ele vai ter uma noção de quanto de pressão que está chegando. Mesmo que eu tenha um manômetro ali na válvula, se aquela válvula tiver algum problema que precise fazer a manutenção, provavelmente ela vai estar medindo errado. Então é muito importante a gente ter o medidor de pressão antes das nossas válvulas. Depois, sempre eu vou ter um registro esfera. Muitas pessoas colocam registro de gaveta, também não tem problema quase que nenhum, mas tem casos aí que o registro de gaveta, por causa da pressão excessiva, tá aí do desgaste dele, enfim, ele não foi fabricado para vedar 100% a água, tá? Então, o que pode acontecer? Eu precisar retirar essa válvula, tá? Para fazer algum reparo ou fazer a troca, e aí eu tenho que esperar 1 ou 2 dias e esse registro ficar vazando, tá? Por esses dias. Então, o ideal é que seja utilizado um registro esfera nesses casos, tá? Porque o registro esfera ele garante 100% de estanqueidade mesmo com pressões elevadas. Então, a gente tem o registro esfera, depois a gente tem um filtro Y, tá? Então, é optativo o filtro Y, é bom colocar esse filtro, porque nem sempre eu vou ter um filtro lá em cima na caixa d'água. Então, você pode colocar um filtro lá em cima para filtrar toda a água da prumada, né? Não só a água que vai passar pela VRP. Esse filtro Y ele dá uma alta perda de carga, então se você tiver um lá que é o filtro do tipo T, né? Ele tem uma perda de carga menor que o filtro Y, mas é muito comum a gente colocar mesmo assim o filtro Y antes da VRP para proteger, porque qualquer sujeira, qualquer sujidade, qualquer partícula mais grossa vai causar danos aí ao funcionamento dela, tá? Depois do filtro, e aí como é que a gente conecta, né, a tubulação no registro? A gente vai ter sempre um adaptador macho, né? No caso de PVC, o adaptador de PVC com rosca. No caso de PPR, que eu vou mostrar umas fotos reais aqui, o adaptador macho, no caso de CPVC, também o conector macho, tá bom? Para eu conectar já o registro que é metálico no filtro, que também é metálico, existe uma peça chamada nipple, tá? Ou nipple, que é uma peça 2 machos, né? Então meu registro é fêmea, meu filtro é fêmea, eu vou colocar um nipple entre essas 2 peças e entre a VRP
que também é fêmea, e o filtro, que também é fêmea, eu também conecto com mais um nipple. Passando no VRP, eu tenho mais um nipple que vai conectar ao meu próximo registro, porque eu posso fechar tanto depois da válvula como antes da válvula, tá? Então, dependendo da operação, a gente precisa fazer isso. E aí, eu tenho a parte que está depois da válvula, eu também preciso medir a pressão caso a minha válvula esteja medindo ali alguma coisa incorreta, tá? Então, sempre um medidor de pressão, né, um manômetro antes e depois. Importante, o manômetro ele tem que ser com a escala, tá? A pressão nominal que vai ficar ali tem que estar na metade da escala do manômetro. Então, como eu vou ter ali mais ou menos uns 4 bar, 3,5 bar, o ideal é que você compre ali um manômetro de 10 bar. Não adianta você comprar um manômetro com uma escala baixa ou uma escala muito alta, tá? Porque aí a precisão da medição fica muito fora. Depois aí eu tenho a minha saída, né, que vai conectar de novo as minhas duas válvulas, então é por isso que é em paralelo. Se fosse em série, seria uma válvula e depois a outra válvula, tá? Então, em paralelo. Uma fica aberta, que é de cima, que é a principal, e a outra, que é de baixo, fica fechada, ou tanto faz, a de baixo pode ser a principal, não tem problema nenhum. O importante é que as válvulas, elas vão ficar fechadas. Ou seja, os de baixo, a válvula esfera, por exemplo, ela vai estar normalmente fechada, inclusive aqui, nessa indicação, eu já vou trocar aqui, ó. Então, aqui fica normalmente aberta, tá? Aberta, opa. Normalmente aberta, ok? Essa aqui também fica normalmente aberta, que essa aqui é a principal, aberta. E as de baixo, que é a minha reserva, fica normalmente fechada. Se eu precisar fazer algum reparo nessa válvula aqui, né? Aí ela vem e eu fecho as de cima e abro a de baixo. E aí essa válvula aqui, esse ramal fica fechado e aqui a válvula fica funcionando. Não pode funcionar em paralelo, tá? Senão vai dar problemas aí na medição de pressão. Também a vazão vai se dividir em dois, então a vazão não vai ser a ideal para essa válvula, provavelmente, tá? Então não fica as duas abertas, fica sempre uma aberta e a outra fechada. Uma outra coisa muito importante em todas as válvulas é a gente ter esse cara aqui, ó, que é a válvula ventosa, tá? Por quê? Todo o ar acumulado nesta coluna da saída, se eu não tiver a válvula ventosa, ele não consegue passar pela VRP para depois ir lá para o nosso respiro do reservatório superior, tá? Ou para a nossa ventosa do reservatório superior. Então, todo o ar que pode ser admitido aqui na condução desse fluido ou expulso, ele vai ser expulso por essa válvula. Eu posso até fazer um respiro que suba junto e vá até o meu reservatório, para não precisar comprar a válvula, mas é muito mais econômico e mais fácil de se fazer se a gente utilizar aqui a nossa válvula ventosa, beleza? Então, em alguns casos, por exemplo, o meu fluxo vai vir de baixo, de cima, né? Vai passar e vai para baixo, ou seja, vai para o meu abastecimento. Porém, tem casos que, principalmente do caso da VRP pilotada, que é o caso desse desenho que está aqui, tá? Essa aqui é uma VRP pilotada. A água vai vir de cima, vai passar pela VRP e vai subir de volta para os apartamentos, tá? Então, é muito comum isso aqui acontecer. E aí, essa válvula ventosa, ela vai até o topo. Por exemplo, vamos supor que a partir dela, ela vai abastecer 5 andares, né? Então, isso aqui vai subir 5 andares, né? E aí eu vou ter o meu abastecimento dos meus apartamentos para cá, tá vendo? Então, no meu último apartamento, né, no meu último andar de apartamentos, eu vou instalar a válvula ventosa, tá? Então, nesse caso aqui, isso aqui não tem mais e aqui vira um joelho, né? Então, a tubulação vem, né? A água vem de cima, passa pelas VRPs e sobe de volta, tá? Dessa forma, a VRP pilotada, lá no vídeo de pilotada, eu falo melhor como é que isso funciona, por que isso acontece, tá? Então, nesses casos, ela vem para baixo e depois sobe, né? Então, aqui até o fluxo se inverte. Beleza? Então, é dessa forma que a gente pode fazer a montagem. E aí, agora eu vou mostrar algumas fotos disso aqui instalado real, né? Umas obras que eu já atuei. Então aqui eu tenho algumas fotos que eu mandei lá na nossa comunidade, porque eu ia dar uma aula sobre VRP e também sistema de aquecimento central para edifícios, tá? Foi um edifício que eu atuei junto. E aí é o seguinte, ó, aqui é uma foto, tá? Disso aqui montado de verdade, e aí em vez de ser PVC, que nem tá no meu modelo, aqui foi em PPR, tá? Então, a gente tem a tubulação de entrada, o manômetro, tá? O manômetro sempre ele vai ficar voltado para cima, ele nunca fica de lado, tá? Então, aqui temos um manômetro para fazer a operação. Registros é que, nesse caso, registro de gaveta, tá? Que eles montaram.
O filtro Y para proteger a válvula. A minha válvula, uma união aqui, tá? Para provavelmente favorecer ou facilitar a retirada da válvula, alguma coisa assim, ou do filtro, tá? Então, às vezes, se quiser colocar uma união, se tiver espaço, é interessante, porque eu não preciso rotacionar a válvula, né? Para poder retirar ela, eu só rotaciono a união. O outro registro aqui, né? Aqui em cima temos a válvula ventosa. E aqui eu também tenho um manômetro, mas esse manômetro, na verdade, é um pressostato, tá? Que ele está medindo a pressão e mandando dados dessa pressão para a rede de automação desse edifício, tá? Uma coisa interessante que eu preciso mostrar para vocês é o seguinte: aqui embaixo eu tenho uma válvula de alívio, tá? Então, vamos supor que uma dessas válvulas ela travou e ela travou aberta. Logo, se ela travou aberta, a minha pressão vai ficar muito mais alta nos apartamentos de baixo. E aí, essa válvula vai fazer essa leitura, a pressão está mais alta do que é para ser. E ela vai abrir, tá? Ela abre e vai diretamente para minha rede de drenagem, tá? Deixa eu mostrar mais uma foto aqui. Essa aqui é mais uma foto, então aquela foto que a gente está vendo era esse conjunto aqui, tá? Porque como a gente tem água quente, então eu tenho uma prumada de água quente e uma prumada de água fria, tá? Então vai estar uma para cada. Então aqui, ó, também tem a válvula de alívio, tá? Então ela vai descarregar lá na minha rede de drenagem, então sempre a jusante, essa válvula de alívio vai ler a pressão, e aqui embaixo está indo para os meus apartamentos, tá? Então é dessa forma que isso aqui está funcionando, beleza? Então uma de água fria, outra de água quente. Nesse edifício a gente também tem as válvulas de ação direta, tá? Que aí o consumo vai ser menor, então na parte mais baixa do edifício, o edifício tem vários andares, né? Se não me engano, 45 pavimentos. Então eu vou precisar de mais estações redutoras de pressão. E aí eu quero mostrar aqui o detalhe da ventosa, ó. A ventosa, ela, num momento talvez de uma sobrepressão muito alta, um golpe de ariete, né, ou então até uma expulsão de ar muito, muito brusca, ela acaba soltando água. Então, na saída dela, a gente faz uma ligação também, tá? Para a rede de drenagem. Ou então, né, prever que isso aqui vai ficar molhando, enfim. É melhor prever o dreninho, tá? Isso aqui vai para a rede de drenagem. Note que sempre na jusante da válvula, tá? Então, a válvula ventosa, sempre na jusante da minha estação redutora, e também na ligação aqui logo abaixo, né, na saída, aqui vai para baixo, vai para os apartamentos, né? A minha válvula de alívio. E aí, conforme prometido, o bônus final, né? Então, aqui, ó, como a gente adota a VRP para um sistema adicional, né? Vai ser o sistema de prevenção e combate a incêndios, tá? Então, eu tenho a minha coluna que está vindo lá do meu reservatório. Esse prédio ele tem mais de 100 metros de altura, então muito provavelmente a pressão vai ficar acima do que a norma do Corpo de Bombeiros permite, que é 100 metros de coluna d'água, tá? Pelo menos aqui em Santa Catarina. Então a gente precisa realizar a redução de pressão. Não é necessário uma redução em paralelo, ok? Então somente uma já é suficiente. Então tá aqui a redutora de pressão. Então aqui eles optaram também, por causa da vazão, por uma pilotada, e também para a gente ter um controle melhor da pressão. E aí, isso aqui segue para o restante dos hidrantes. O que a gente precisa tomar cuidado é o seguinte: sempre eu vou precisar de um bypass, tá? No sistema de hidrantes. No sistema hidráulico sanitário, eu não posso ter um bypass, tá? Não é permitido pela norma, tá? Então não pode ter o bypass. Mas no sistema de hidrante eu preciso do bypass, porque quando o caminhão do bombeiro chega, ele precisa fazer o recalque da água, ou seja, ele vai usar o hidrante de recalque lá na calçada, ele vai engatar a mangueira e vai ligar a bomba. Essa água precisa subir e pressurizar todos os hidrantes, tá? E aí, se eu tivesse só a válvula aqui, ela se fecharia, tá? Ela fechada, eu não conseguiria pressurizar os hidrantes de cima, tá? Então, a água consegue vir fazer nesse fluxo aqui, dar a volta, né, pela válvula. Essa válvula vai ficar fechada e aí eu consigo pressurizar os outros hidrantes. E aí aqui eu tenho uma válvula de retenção que não vai deixar a água passar direto, né? Então ela vai estar sempre fechada, só vai abrir quando houver um possível recalque aí por conta do caminhão dos bombeiros. É muito comum a gente utilizar uma válvula de retenção de fechamento rápido. Tem vários motivos, a gente aborda isso melhor lá no nosso curso, mas é muito comum a gente utilizar a válvula de fechamento rápido, não uma válvula normal. Beleza? Então, dessa forma aqui que a gente também pode fazer a utilização, então sempre um registro para fazer a manutenção. Seria interessante se tivesse um outro aqui para poder fazer o fechamento, enfim. Uniões, tá vendo? Ó, só que ele colocou uniões aqui e não colocou embaixo. Então, ele vai conseguir soltar só esse T, provavelmente, enfim. E talvez o ideal tivesse mais uma união aqui para a gente conseguir retirar todo essa peça aqui da válvula e fazer a manutenção, fazer a troca, né? Enfim.
E sobre a montagem da estação redutora é isso, não tem muito mais segredo, espero que você tenha gostado. Se você não gostou, tira o like que você deu lá no início. Se você esqueceu de dar o like no início, dá o like agora. Se você não é inscrito no canal, assistiu até o final é porque você gostou do vídeo, então se inscreve no nosso canal. Te vejo no próximo vídeo e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.